Olá, graça e paz. Sou o professor Marcelo, da disciplina de História do Cristianismo. Os nossos estudos irão compreender 3 semestres, ou seja, o nosso estudo tem aí 3 semestres para podermos navegar aí na questão da história do cristianismo. Então, nesse semestre iremos estudar a história do cristianismo 1, que compreende desde as bases da igreja que foram lançadas lá em Jerusalém até a queda do Império Romano. E a partir do segundo semestre vamos estudar aí, quando termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, até a época da Reforma e da Reforma até os dias de hoje. Para os nossos estudos desse semestre, que é a história do cristianismo 1, nós vamos pensar aí sobre o ministério de Jesus, o anúncio do reino de Deus, o despertamento espiritual que houve nesse tempo, a sua morte e ressurreição e todo o desdobramento que isso trouxe com os apóstolos. Nós vamos estudar a conjuntura história do cristianismo. O que seria isso? O cristianismo ele nasceu dentro de um período histórico, dentro de um contexto histórico, dentro de uma cultura judaica, mas de forma externa havia outras culturas, a saber, a cultura grega, a cultura romana e a própria cultura judaica. Porque o cristianismo, apesar de ter a sua proximidade com os judeus, com os hebreus, o próprio Cristo era judeu, mas o cristianismo ele se separa do judaísmo em algum momento da história. Então, tem essa influência da cultura hebraica. Os gregos têm uma importância muito grande, porque a própria Bíblia, no Novo Testamento, tem a sua maior parte, mais de 90%, escrita em grego. Então, algumas partes em aramaico, mas é muito importante entendermos aí a influência dos gregos na história do cristianismo. Os romanos, que trouxeram parte da cultura grega para si, toda a extensão do Império Romano, vai ser muito importante e necessário que nessas primeiras aulas venhamos estudar e ver um pouco sobre os romanos por conta da contribuição que eles deram para o Evangelho. Os hebreus têm todo um código moral, ético, os 10 mandamentos é um exemplo disso. Então, meus caros alunos, nós vamos aí dar início a esses estudos. Os trabalhos que vocês vão realizar ao final de cada aula, eu vou explicar a vocês o trabalho que vocês precisam realizar, como que deve ser redigido ou até mesmo postado, mas fiquem tranquilos que vocês vão ter todo o suporte, os livros da bibliografia vocês vão poder usar. As atividades que eu solicitar, vocês irão usar ou a Bíblia ou os livros que estão na bibliografia, ou seja, vocês não terão nenhum problema de acesso a esse material para que vocês possam realizar os estudos de vocês. Desejo a vocês ótimos estudos, que a graça de Deus esteja abundante na vida de vocês e não só eu, mas todos os professores estaremos à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for necessário. Bons estudos para vocês e já iremos iniciar falando sobre os gregos, ok? A paz de Cristo e até o início da primeira aula.